Você nunca foi esquecido por acidente. Você foi apagado com intenção. E a pessoa que fez isso está esperando, agora mesmo, que você reaja. Não reaja. Porque o que você está prestes a descobrir não é sobre vingança. É sobre algo muito mais devastador do que qualquer retaliação que você poderia imaginar. É sobre o poder absoluto de se tornar inatingível. De desaparecer com tanta elegância que quem tentou te destruir acorda no meio da noite sem entender por que o silêncio dói mais do que qualquer briga jamais doeria. Há uma guerra psicológica acontecendo agora mesmo dentro de quem te feriu. E você ainda nem começou a lutar. Quando alguém te machuca, te trai, te humilha ou te descarta, o que essa pessoa realmente quer não é o que parece. Ela não quer apenas machucar, ela quer ter importância. Ela quer ser o centro da sua dor, quer que você pense nela quando acorda, quando tenta dormir, quando ouve uma música, quando passa pelo lugar onde vocês estiveram juntos, quer que você ligue, quer que você exploda, quer que você implore por uma explicação que nunca vai chegar, porque enquanto você reage, ela existe. Enquanto você sofre visivelmente, ela tem poder sobre você. Enquanto você busca a vingança, ela ainda ocupa o centro da sua vida. E exatamente aí que a maioria das pessoas comete o erro mais caro da vida delas. Responde, grita, expõe, chora, ameaça, implora. E ao fazer tudo isso, entrega ao outro exatamente o que ele veio buscar. Existe uma outra maneira, uma maneira que os estoicos descobriram há mais de 2000 anos e que a psicologia moderna levou décadas para confirmar em laboratório. Uma maneira que não exige que você seja frio por natureza, nem que você finja que não está sofrendo. Exige apenas uma coisa, que você compreenda onde está o verdadeiro campo de batalha. O campo de batalha não é lá fora. Nunca foi. Eu não vou te ensinar a se vingar. Vou te ensinar algo muito mais poderoso do que isso. Vou te mostrar como se tornar a pessoa que quem te feriu nunca consegue parar de pensar. Sem que você precise fazer absolutamente nada além de cuidar da sua própria vida com uma serenidade que vai parecer, para quem te observa de longe, quase cruel. Presta atenção, porque cada uma das leis que você vai aprender aqui funciona em silêncio, por baixo da superfície, onde nenhum advogado e nenhum terceiro pode intervir, onde só existem duas pessoas, você e a consciência de quem tentou te derrubar. A primeira lei se chama a lei do espelho vazio. Existe uma verdade psicológica que poucas pessoas entendem sobre o comportamento humano. Nós precisamos ser vistos para existir. Não é vaidade, é neurologia. O cérebro humano regula parte da sua própria identidade através da resposta do outro. Quando alguém faz algo contra você e não recebe nenhuma reação, o sistema entra em colapso, porque sem a reação do alvo, o agressor não pode confirmar o impacto da própria ação. Ele fica suspenso, sem chão, perguntando se o que fez foi real, se importou, se você ao menos notou. Pensa num momento específico. Alguém te ignorou deliberadamente numa situação onde você claramente merecia uma resposta. Lembra da sensação? Esse vácuo que não é dor, não é raiva, é algo pior, é a incerteza. É não saber se você existiu para aquela pessoa naquele momento. Agora, inverte. Quando você se recusa a reagir, quando você trata a pessoa que tentou te ferir como se ela simplesmente tivesse deixado de existir no mapa da sua atenção, você não está sendo passivo. Você está aplicando a arma mais sofisticada que existe no arsenal psicológico humano. Você está se tornando o espelho vazio. E nesse espelho a única coisa que ela vai enxergar é a própria insignificância. A aplicação prática dessa lei, ela é fria e simples. Você não bloqueia, você não explica, você não posta em direta, você simplesmente continua a sua vida com tanta naturalidade que qualquer observador externo concluiria que você está completamente bem. Não porque você está fingindo, mas porque você entendeu que a melhor forma de existir é existir inteiramente para si mesmo, não para o olhar de quem tentou te apagar. A segunda lei é a lei do desejo oculto. Todo ataque emocional carrega uma necessidade disfarçada. Quem te insulta quer ser reconhecido, quem te trai quer ser lembrado, quem te descarta quer que você implore para ficar. Por baixo de cada ação que parece sobre te destruir, existe uma criança adulta que quer dizer: eu existo,
Eu importo. Eu tenho poder sobre você. Isso não é metáfora. É o que décadas de psicologia clínica mostram repetidamente. A agressão emocional raramente é sobre o alvo. Quase sempre é sobre a necessidade de regulação interna de quem agride. Ela precisa sentir que teve impacto para se sentir real. E agora você entende por que a sua indiferença é tão devastadora. Quando você nega à pessoa a reação que ela veio buscar, você não está apenas ignorando o ataque. Você está negando a ela a própria existência dentro da narrativa que ela construiu. Ela se preparou para um confronto e encontrou o nada. Se preparou para ver você caído e viu você de pé, tranquilo, seguindo em frente como se ela nunca tivesse existido. Isso corrói, e corrói sem parar, porque não tem como combater o silêncio, não tem como brigar com a indiferença, não tem como processar a ausência de um inimigo que simplesmente não apareceu para a guerra. A aplicação dessa lei na prática exige que você entenda o seguinte: cada vez que você sente um impulso de reagir, de mandar uma mensagem, de expor, de contar para alguém o que ela fez, você está prestes a dar a ela exatamente o que ela quer. O impulso que você sente de reagir não é fraqueza, é humano, mas agir a partir dele é entregar o controle da sua narrativa. Para quem não merece nem o menor fragmento da sua atenção, respira Anfete Arranela e deixa o silêncio trabalhar por você. A terceira lei é a lei da ausência, que fala: Epicteto era um escravo, não no sentido metafórico. Era um escravo de verdade, propriedade de um senhor cruel que um dia, para atestar a impassibilidade do filósofo, começou a torcer o tornozelo dele com força crescente. Epicteto não gritou, disse calmamente: se você continuar, vai quebrar. O senhor continuou. O osso quebrou. E Epicteto disse apenas: eu avisei. Isso não é história de frieza sobrenatural. É a demonstração mais pura do que significa ter o controle interno, tão consolidado que o mundo externo perde o poder de definir quem você é. Você não precisa chegar a esse extremo, mas precisa entender o princípio. Quando você desaparece sem se explicar, sem se despedir, sem deixar rastros emocionais para outra pessoa segurar, você retira dela a única ferramenta que ela tinha para continuar o jogo. O jogo precisa de 2 jogadores. Quando um sai da mesa sem dizer nada, o outro fica sozinho com as cartas na mão e nenhum adversário à vista. E a ausência sem explicação é diferente de simplesmente sumir. É uma presença invertida. Cada dia que passa sem que você apareça, sem que você mencione, sem que você reaja, é mais um dia em que a sua ausência ocupa mais espaço do que a sua presença jamais ocuparia. É mais um dia em que ela acorda e pensa: por que ele não disse nada? Por que ela não veio me confrontar? O que está acontecendo? Esse questionamento é a sua vingança. E ela se multiplica sozinha, sem que você precise fazer nada. A aplicação prática é esta: após a ruptura ou após o ataque, você some. Não de forma dramática, não com um post enigmático, não com um story sugestivo, não com um último visto calculado. Você some de verdade. Você redireciona toda a energia que gastaria em reações para construir algo. Qualquer coisa, um projeto, uma disciplina, uma rotina, um corpo diferente, uma mente mais afiada. E quando a vida der o próximo sinal, ela vai encontrar uma versão de você que ela claramente não esperava. A quarta lei é a lei do crescimento como humilhação. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para ser publicado, não para ser admirado, não para que os inimigos lessem e se arrependessem. Escrevia para se lembrar todos os dias de que a única coisa que ele controlava era a qualidade do seu próprio caráter. E foi exatamente essa obsessão com o crescimento interno que o tornou uma das figuras mais respeitadas de toda a história humana, num tempo em que qualquer imperador poderia facilmente escolher a crueldade como caminho. Existe algo que quem te feriu não calculou. Ela calculou a sua dor, calculou a sua reação, calculou o escândalo, a exposição, talvez até o seu colapso. O que ela não calculou foi a possibilidade de que a dor, em vez de te destruir, te tornasse mais forte. Quando você usa o que aconteceu como combustível, quando transforma a traição em disciplina, a humilhação em clareza, o abandono em independência, você realiza algo que nenhuma retaliação poderia realizar. Você vira o golpe contra quem o desferiu. Porque agora a única coisa que ela conseguiu com tudo que fez
foi te tornar uma versão mais afiada, mais focada, mais inteira de si mesmo. E ela vai perceber isso, não de uma vez, não no momento dramático de revelação, vai perceber aos poucos, através de alguém que a conhece, que vai mencionar casualmente como você tá bem, como você mudou, como você cresceu. Vai perceber num perfil, numa foto, numa conquista que chega ao ouvido dela sem que você tenha planejado, que chegasse... E nesse momento, o golpe vai chegar atrasado, mas vai chegar com toda a força de um acerto de contas que o tempo cobrou com juros. Você não precisa fazer isso por ela, você precisa fazer por você, mas o efeito colateral de fazer por você é exatamente o que vai destroçar o ego de quem tentou te destruir. A aplicação dessa lei é a mais longa e a mais frutífera de todas. Invista agora, todos os dias, sem espetáculo e sem audiência, em se tornar quem você deveria ser, não quem você quer mostrar que é. Quem você realmente é quando ninguém está olhando. Essa versão de você é a humilhação definitiva para quem tentou te apagar. A quinta lei é a lei do desprezo como anulação. Existe uma hierarquia emocional que a maioria das pessoas não conhece. No topo está o amor, logo abaixo está o ódio. Depois vem a raiva, depois a mágoa e bem lá embaixo, quase invisível, está o desprezo. O desprezo não é raiva. A raiva ainda é uma forma de envolvimento. A raiva diz: você importa o suficiente para me fazer sentir isso. O ódio diz: você ocupa um lugar especial na minha hierarquia emocional. Mas o desprezo diz algo completamente diferente. Diz: você não é uma ameaça, não é um enigma, não é uma questão em aberto. Você simplesmente não é relevante para mim. É a anulação total. E é insuportável para o ego de quem praticou o ataque, porque o manipulador não quer ser odiado. Ele pode lidar com o ódio. O que ele não pode suportar é ser tratado como irrelevante, como algo que você notou por um momento e depois, sem drama, colocou de volta no lugar correto dele, fora do centro da sua vida. Sêneca escreveu que o sábio não responde ao tolo com gritos, porque os gritos são a prova de que o tolo acertou. O silêncio do sábio não é derrota, é a demonstração de que ele não precisa provar nada para ninguém, especialmente não para quem não tem a capacidade de compreender a resposta. Aplicar essa lei na prática significa treinar uma resposta interna antes de qualquer resposta externa. Quando o pensamento dela aparecer, quando a memória do ataque surgir, quando o impulso de reagir bater, você para. Você observa esse impulso como se fosse uma nuvem passando no céu da sua mente. E você diz para si mesmo, não como afirmação motivacional, mas como fato: isso não merece o meu desprezo ativo, merece apenas a minha indiferença passiva. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. O desprezo ativo ainda é trabalho, é você usando energia para sustentar uma emoção. A indiferença passiva é simplesmente a ausência de qualquer investimento emocional. É o estado mais devastador que você pode oferecer a quem tentou te ferir. A sexta lei é a lei do autocontrole como dominação. O que a maioria das pessoas chama de força é, na verdade, reatividade disfuncionalmente intensa. O que os estoicos chamavam de força era outra coisa completamente diferente. Era a capacidade de receber qualquer coisa que o mundo enviasse e escolher, com calma e com intenção, como responder. Não é passividade, é o oposto disso. É a forma mais ativa e mais exigente de presença que existe. Quando você explode, quando você grita, quando você desmorona visivelmente diante de quem te atacou, você entrega ao outro uma informação crítica. Eu ainda não controlei a mim mesmo o suficiente para não ser afetado por você. E essa informação é usada consciente ou inconscientemente, ela é usada para continuar o ataque, para escalar o controle, para confirmar que a estratégia está funcionando. Quando você responde com calma, com serenidade genuína, ou mesmo com a serenidade treinada de alguém que ainda está aprendendo, você inverte completamente a dinâmica. Você manda a mensagem oposta: o que você fez não mudou quem eu sou, não alterou o meu eixo, não me desequilibrou o suficiente para me tirar de mim mesmo. Isso é devastador, porque desequilibrar você era o ponto. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos, e que reconhecer isso é onde começa a liberdade. Não a liberdade de nunca sofrer,
Não a liberdade de nunca sentir dor, mas a liberdade de não ser definido pelo que acontece com você. A liberdade de ser, sempre e em qualquer circunstância, o autor da sua própria resposta. A aplicação prática dessa lei começa antes do conflito. Não começa quando você já está no meio da tempestade, começa agora, neste exato momento, na construção de uma prática diária de retorno a si mesmo. Pode ser meditação, pode ser escrita, pode ser o simples hábito de pausar antes de responder qualquer mensagem carregada de emoção. O que importa é o treino, porque nenhuma serenidade aparece do nada. Toda serenidade é o resultado acumulado de muitas escolhas pequenas feitas antes de o mundo exigir a maior. A sétima e última lei é a lei do tempo como executor silencioso de todas as leis. Essa é a mais fria, não porque exige que você faça algo difícil, mas porque exige que você não faça nada e que confie num processo que é invisível, lento e absolutamente implacável. Marco Aurélio escreveu que o tempo é como um rio. Se você esperar o suficiente, verá passar o corpo do seu inimigo. Não é crueldade, é a observação de alguém que viveu o suficiente para entender que o universo tem uma contabilidade própria, que cada ação gera consequências que às vezes levam meses, às vezes anos para chegar, mas que chegam. Quem te feriu pode achar no início que venceu, pode até zombar do seu silêncio, interpretar a sua ausência como fraqueza, usar a falta de reação sua como prova de que você foi destruído sem resistência, porque o tempo vai cobrar essa conta com juros que nenhuma reação sua poderia cobrar. O incômodo começa a crescer quando os dias passam e você não retorna. A dúvida aparece quando ela percebe que a sua vida continuou sem ela no centro. A culpa se instala quando ela reconhece, num momento de honestidade consigo mesma, que o que fez não foi justificado. E o arrependimento, quando chega de uma forma que nenhuma confrontação teria provocado, porque é um arrependimento que nasce por dentro, sem que você precise estar presente para induzi-lo. Você não precisa fazer nada. A ausência é a semente. O tempo é o solo. E a colheita não é sua para administrar. É apenas sua para, um dia, perceber que aconteceu. A aplicação dessa lei é paradoxal. Você aplica não fazendo, não rastreando, não monitorando, não esperando sinais de que está funcionando. Você vive, você cresce, você foca no que está dentro da sua esfera de controle, né? A qualidade do seu caráter, a direção da sua atenção, a profundidade das conexões que você escolhe cultivar. E enquanto você vive, o tempo trabalha. Existe uma diferença fundamental entre a pessoa que sai de uma traição e passa os próximos anos tentando provar que foi ferida e a pessoa que sai da mesma traição e passa os próximos anos construindo uma vida tão inteira que a ferida se torna apenas uma cicatriz, quase invisível numa história muito maior. A primeira gasta toda a energia tentando fazer o mundo reconhecer a injustiça que sofreu. A segunda usa essa mesma energia para se tornar alguém que o mundo não consegue ignorar. A primeira continua ligada ao passado pelo fio do ressentimento. A segunda cortou esse fio com a tesoura silenciosa da indiferença e foi embora. Epicteto não tinha nada. Foi escravo, foi aleijado, teve a mais humilde das origens possíveis. E mesmo assim, produziu uma filosofia que imperou e líderes estudaram durante séculos. Não porque ele venceu seus adversários, mas porque ele decidiu, a cada dia, que nenhum adversário externo teria autoridade para definir quem ele era internamente. Marco Aurélio tinha tudo. Era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Podia ter se vingado de qualquer pessoa que o tivesse ofendido, com uma palavra, com um gesto, e mesmo assim passou a vida escrevendo para si mesmo sobre a necessidade de não reagir por impulso, de não deixar o poder corromper o caráter, de tratar cada ser humano, mesmo os mais hostis, com a paciência de quem entende que ninguém faz o mal de propósito, mas apenas por ignorância. Isso não é fraqueza, isso é a forma mais alta de força que um ser humano pode alcançar. E você, independentemente de quem te feriu e do tamanho da ferida, tem acesso a essa mesma força. Não porque você é especial, mas porque essa força é inata à condição humana. Ela está disponível para qualquer pessoa que decida deliberadamente parar de gastar energia
reagindo ao que está fora do seu controle e começar a investir essa mesma energia naquilo que é inteiramente seu, a sua mente, o seu caráter, a direção da sua vida. A pessoa que te feriu espera que você volte, espera que você reaja, espera que você prove de alguma forma que ainda está presa ao que aconteceu. Cada dia que você passa sem reagir é um dia em que você ganha guerra sem disparar um único tiro. O silêncio não é a ausência de uma resposta, o silêncio é a resposta mais completa que existe. É o sim para a sua própria vida e o não tão definitivo para quem tentou ocupar o centro dela, que não há argumento possível contra ele. Quem te feriu esperava caos. O que vai receber é algo muito pior, a absoluta e irrefutável certeza de que nunca teve a menor importância. A pessoa forte não grita. Ela simplesmente deixa de olhar para trás e nesse movimento quieto, sem drama e sem plateia, reduz quem a tentou destruir a exatamente o que sempre foi: poeira.